Então nós vamos restaurar o pré-molar. Então, ó, temos aqui o nosso pré-molar. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar a matriz e a cunha. Eu vou precisar também de uma tesoura. Então, ó, eu vou tirar uma quantidade razoável que dê para embrulhar o meu dente e ainda sobrar um tanto. Então, eu vou cortar uma quantidade mais ou menos assim. E aí eu vou colocar no meu porta-matriz, tá certo? O meu porta-matriz, ele é um tanto quanto complexo, tá? Ele tem essa parte que gira e tem essa parte que gira, tá certo? Então vocês estão vendo que essa parte que gira tá fazendo o quê? Tá puxando o negócio. E essa parte aqui, ela vai soltar aquele negócio. Deixa eu puxar de volta para fora. Puxei para vocês verem aqui. Eu vou segurar aqui para não rodar junto, tá? Então esse daqui é o cabo. Troquei o cabo, não é a conexão ali, ó. Estão vendo que tá soltando aqui, ó, esta parte, certo? Esse parafuso ele vai passar ali no meio, ó. Tá certo? Estão vendo? E se eu for apertando, 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 ele vai sair lá do outro lado, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou deixar esse vãozinho livre, tá certo? E de preferência lá perto do começo. Porque eu vou passar esta tira de matriz por aquele vãozinho livre e vou apertar, tá bom? Então eu vou passar ela aqui. Acho que eu cortei muito pequena. Tá certo? Acho que foi pequena. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou apertar aqui, para quê? Para que aquele parafuso que atravessou aperte a minha matriz, tá bom? Só que ela vai ficar posicionada como? Então, ó, eu vou ter que colocar ela aqui nessa posição, tá certo? Para eu colocar ela nessa posição, eu vou virar isso daqui para cá, tá bom? Para eu apertar o dente assim. E aí, então, eu vou apertar ela aqui agora nessa posição. O que a gente geralmente faz é dar uma arredondadinha nela, né? Pode ser com o cabo do espelho. E aí eu encaixo aqui, tá? Tenho que encaixar aqui no meio dos dentes. E aí aquele truque, se não estiver entrando, né? Que não está entrando, eu vou ali dou uma afastada no dente, por exemplo, com um Rollenback. Vou fazer por palatina porque tá mais fácil pra gente fazer aqui. Então coloquei de um lado, entrou. Agora eu vou dar uma afastadinha do outro, entrou também, certo? E aí eu vou até o fim, tá? Vou colocar bem de cima para vocês enxergarem. E aí eu vou fazer o que? Eu vou puxar isso aqui e ao puxar isso aqui vou apertando ela no dente, tá certo? Até que ela fica muito bem apertada. Só que lá embaixo pode ser que ela não tenha se adaptado totalmente. E é a hora que eu coloco a cunha. A cunha a gente coloca com uma pinça, tá certo? Eu vou colocar com a mão mesmo. E a cunha, ela tem um formato triangular, tá certo? Vocês estão vendo? Que ela vai se encaixar ali na meia. Então eu pego ela com formato triangular, coloco ou de um lado ou do outro, tá bom? Posso colocar ela por aqui, eu vou precisar de uma outra cunha. Então eu coloco ela em posição, eu viro a pinça, certo? Eu pego essa parte da pinça que é reta e empurro por aqui assim. No dente do manequim vai que é uma beleza, né? Porque tem espaço. E aí o ideal era eu colocar outra. Geralmente a gente coloca por vestibular. Eu vou colocar aqui por lingual ou palatina, porque eu já coloquei o meu negócio aqui na frente, tá? O meu porta-matriz. Então vamos lá. Vou encaixar ela aqui. Essa você caprichou, hein? Pegou a de maior tamanho. Essa daqui, essa não quer encaixar agora, mas a gente dá um jeito. Coloca ela aqui e aperta ela com o cabo da pinça. Quebrou, mas não tem problema. Ela entrou onde tinha que entrar. E ela ficou apertando o quê?
a minha matriz lá embaixo para ficar bem justa e não sobrar amálgama do lado. Tá certo? Além disso, ela empurra um pouco esse dente para cá e esse dente para lá. Para quê? Para que eu compense o espaço que a matriz está ocupando. Muito bem, agora é só preparar o nosso amálgama. Outra coisa que às vezes a gente faz é dar uma brunida na própria matriz para ela ficar arredondada aqui e ficar melhor ainda o ponto de contato. E agora vamos abrir para ver se ficou bom. Tchan, tchan, tchan. Mais ou menos. Ele não caiu todo aqui. Agora sim. Caiu junto com o que separava um do outro. Deixa eu tirar aqui para ficar mais bonito. Que é essa borrachinha aqui. Eita, borrachinha. Fica aqui meu amálgama. Sai a borrachinha. E volta o amálgama. Tá certo? Então vou colocar o amálgama. Tá bom? Entrou aqui. E aí eu começo sempre pelas caixas proximais, tá bom? Deixa eu mudar aqui de posição que eu não estou conseguindo chegar lá. Coloco numa caixa proximal, vocês viram que eu empurrei com força? E condenso. Se eu não condensar, deixa eu pegar a menorzinha porque senão não vai entrar. Vai ficar com uma bolha lá no fundo. A gente aperta com força, que ele tem que entrar e ficar. Coloquei numa, vou colocar na outra logo antes que ele endureça. O próprio porta-amálgama já tem um negócio que empurra, tá? Mas se a gente puder empurrar, é bom também. Coloquei lá na proximal, que é onde é mais difícil de entrar, agora eu coloco no resto da oclusal, tá bom? E aí eu aperto. Se eu apertar com muita força, o mercúrio até começa a florar. Vocês podem ver que ele começa a ficar mais brilhante, menos opaco. A hora que eu aperto, o mercúrio ele sobe, tá? A hora que eu faço força. Muito bem, coloquei mais ou menos, vou fazer uma brunidura para a escultura. Que aí, nesse caso eu estou só apertando mesmo. Deixa eu condensar um pouquinho mais aqui, porque não está fazendo a minha cúspide. Tá bom? Então vocês podem ver que já está mais ou menos com o formato da escultura que eu tenho que fazer, tá? E aí o que a gente faz? A gente pega uma sonda exploradora, que ela é bem fininha, tá bom? E aí eu faço o quê? Eu tiro os excessos e começo a fazer minha escultura. Enquanto ele está ainda numa consistência que eu consigo trabalhar, tá bom? Posso pegar o meu Rollenbeck também. E já vou fazendo a minha escultura. Eu vou ter um sulco principal e uma cúspide para cá, outra cúspide para cá e uma crista marginal. Então, olha, ele tá todo craquelento, né? Eu só vou esperar ele endurecer mais um pouquinho. E aí eu começo a fazer a brunidura pós-escultura, tá bom?
Já vou começar a cutucar ele. E eu tô vendo até que tá ficando muito grande essa minha crista marginal. Já posso ir dando umas ajeitadinhas. E posso dar umas apertadinhas a mais onde eu acho que ele não tá bem adaptado. E agora a gente espera um pouquinho mais para poder começar a brunir. Então é mais ou menos isso. Até meu computador já dormiu. Eu solto ele aqui, ó, nessa coisa aqui, que esse daqui é o parafuso que estava segurando ele ali. Então aí eu consigo puxar, certo? E a matriz fica lá, tá bom? E aí eu venho e tiro com muito cuidado a minha matriz. Se eu tirar e for muito cedo, eu quebro a minha crista marginal. Só que agora, se eu for brunir, eu tenho que tomar muito cuidado, por quê? Porque eu posso quebrar tudo, tá? Então aqui, ó, eu posso tirar uns excessos que ficaram, né? E o importante é, ó, que lá na proximal tenha ido até o fundo e tenha ficado rente ao meu preparo. Estão vendo? Só que aqui, ó, ainda tem excesso.